Olá, gente, tudo bem? Aqui é a Deise Cardoso. Esse vídeo é a parte 3 do Papai Noel Amigurumi. Nós vamos continuar fazendo ele e eu vou iniciar os braços. Eu vou começar fazendo o polegar do Papai Noel Amigurumi. Para fazer o polegar, você vai colocar dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Puxa o fio inicial para poder fechar o anel mágico. E na segunda carreira, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E também vai ficar com 6 pontos. Então, coloquei 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Esse é o polegar, já está finalizado. É só 2 carreiras. Vira assim, para que essa peça não fique do lado avesso. E agora você pode cortar o fio e fazer o arremate. Se você não sabe como é que faz esse arremate, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como é que faz esse arremate final das peças. Eu vou deixar o card aqui em cima para você poder ver como é que faz. Já fiz o arremate do polegar e a peça ficou assim. Eu liguei o flash porque eu acho que assim vai ficar melhor para você enxergar, porque o fio ele é preto. Então, depois que você tiver arrematado, você vai dobrar ele assim ao meio. E quando você for colocar essa peça lá na luva, você vai usar tanto o ponto da frente quanto o de trás. Vai fazer isso por 2 vezes. Eu já iniciei aqui o polegar, aliás, a luva. E eu vou falar para você o que eu fiz. Eu coloquei 6 pontos baixos dentro do anel mágico na primeira carreira. Na segunda, eu fiz aumento por toda a volta. No final, ficou com 12 pontos. Na carreira 3, fiz por toda a volta um ponto baixo e um aumento. No final, ficou com 18 pontos. E na carreira 4 e na carreira 5, eu fiz ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira ficou com 18 pontos. Agora, na carreira 6, eu vou iniciar fazendo 4 pontos baixos. Fiz 2, 3 e 4. Agora, eu já vou colocar o polegar. E é aquilo que eu falei pra você, eu vou passar a agulha tanto no ponto da frente, quanto no ponto de trás. E vou colocar a agulha no próximo ponto aqui da luva. Eu vou fazer igual eu faço quando eu coloco o braço na boneca. Eu laço e faço o ponto baixo. Vou para o próximo ponto do polegar. Passo tanto no ponto da frente quanto no ponto de trás. E também coloco no próximo ponto aqui da luva. E faço um ponto baixo. Dessa forma, o polegar ele vai ficar preso aqui na luva. Ele ficou assim. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar no marcador. Vai ser necessário fazer 12 pontos baixos. E no final dessa carreira, também vai ficar com 18 pontos. Na carreira 7, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E essa carreira também vai ficar com 18 pontos. Quando você chegar aqui nessa parte de cima do polegar, você pode fazer os pontos normalmente, tá bom?
e segue fazendo desse jeito até finalizar essa carreira. Na carreira 8, você faz 4 pontos baixos, fiz 1, 2, 3 e 4, e no próximo faz uma diminuição. Você vai fazer essa sequência por toda a volta, e no final vai ficar com 15 pontos. Quando você terminar essa carreira, você pode cortar o fio e fazer o arremate final, porque agora nós vamos iniciar com a cor vermelha. Agora, com o fio vermelho, você vai iniciar, vai laçar o fio, fazer uma correntinha e nesse mesmo ponto de base faz um ponto baixo. Depois você dá algum nó aqui por dentro da peça com esse fio inicial, tá bom? E você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Você vai fazer da carreira 9 até a carreira 21. E cada carreira precisa ter 15 pontos. Você já pode ir colocando a fibra por dentro da peça, mas não enche até o final, não. Terminei o braço. E agora, para poder costurar, eu vou te mostrar como é que você vai fazer, caso você queira colocar ele como Papai Noel segura cortina ou não. Então, aqui, eu terminei a carreira 21, você vai pegar o Papai Noel, e se você for colocar ele como segura cortina, você vai posicionar com o polegar para cima, desse jeito. Você segura ele assim, aqui do lado, e você vai apertar aqui, para poder marcar a forma que você vai costurar. Depois de marcado, você pode tirar, e aí você vai verificar se você precisa fazer mais alguns pontos, ou se você já pode cortar. E para você saber isso, esse último ponto aqui que você fez, ele precisa ficar exatamente aqui nesse canto. Quando você dobra assim, ele precisa finalizar aqui nessa lateral, exatamente aqui nesse cantinho. Então, aqui no caso, se você for fazer como segura cortina, não precisa fazer ponto e nem desmanchar. Você pode cortar o fio, corta o fio de um tamanho que dê para fechar, para finalizar aqui a peça, e que dê para costurar também. Então, depois de cortar, você pode puxar todo esse fio aqui do último ponto. Mas como eu não vou fazer como segura cortina, então eu vou mostrar para você como é que você vai fazer caso você faça o Papai Noel que fique sentado. E para fazer o Papai Noel sentado, eu vou posicionar dessa forma. Vou colocar o polegar para dentro, virado para dentro. Vou posicionar ele aqui do jeito que eu quero que ele fique, dessa forma. E a costura, ela vai ser assim, ela já não vai ser assim. Ela vai ser assim, com o braço na direção do corpo. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar ele aqui. E também aqui, o último ponto, ele ficou na lateral. Então, eu não vou precisar fazer nenhum ponto e nem desmanchar nenhum ponto. Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou cortar o fio e vou puxar esse fio todo daqui. Esse aqui é o primeiro braço. O segundo braço, e ele vai ser desse lado aqui. O segundo braço, você vai ter que fazer a mesma coisa, tá bom? Verifica da mesma forma que foi feito nesse primeiro aqui. Então, aqui, se você for fazer como segura cortina, você vai posicionar o braço dessa forma, com o polegar para cima,
e vai dobrar aqui. E aqui também não vai precisar fazer nenhum ponto e nem desmanchar. Agora, se você for fazer ele como um Papai Noel sentado, você vai posicionar também na mesma forma. Vai colocar ele em direção ao corpo com o polegar para dentro. Verifica assim pela parte da frente se está certa a posição. E agora você vê aqui se precisa desmanchar ou fazer mais pontos. Aqui eu vou desmanchar. Vou desmanchar um ponto. Vou colocar aqui de novo para ver. É isso mesmo. Vou precisar desmanchar um ponto desse braço aqui, desse outro lado. Então, faz dessa forma, verifica se a posição está correta e se precisa fazer mais pontos ou desmanchar. E quando você verificar se a posição está certa, você corta o fio de um tamanho que dê para fechar essa parte com essa daqui e também que dê para costurar. E aqui você puxa esse fio todo aqui de dentro desse último ponto. Ah, e eu esqueci, a fibra você não vai precisar encher toda esta peça. Aqui ainda está faltando um pouco. Eu vou colocar mais. Mas você deixa umas 2 carreiras sem colocar a fibra. Deixa umas 2 carreiras porque você vai fazer assim e aqui não precisa ter fibra. Depois de colocar a fibra, você vai fazer o fechamento dessa peça. E eu fiz da seguinte forma. Aqui está o último ponto que eu fiz. Eu vou vir com a agulha de tapeçaria de fora para dentro no próximo ponto. Você vai passar a agulha tanto no ponto da frente quanto no ponto de trás. E para ir de um ponto para o outro, eu vou usar essas 2 alças do ponto baixo, que eu chamo de V. Agora, eu vou passar nesse ponto baixo e também no próximo ponto baixo. Lá atrás, opa, aqui desfiou. Aqui atrás, para ir para o próximo ponto que eu tenho que passar, porque eu passei por esses 2 aqui. Então, agora eu vou passar por esses 2. E para ir para esse próximo ponto, eu também vou passar com a agulha nas 2 alças do ponto baixo, que é aquele V. Então, cheguei aqui no próximo ponto, que é esse daqui. Eu vou passar nele e no da frente. Vou ir para o próximo ponto novamente, usando as 2 alças do ponto baixo. E agora eu vou passar por esses 2 pontos baixos. Então, você vai seguir fazendo isso até chegar aqui no final. Cheguei aqui, passei nos últimos 2 pontos
E agora eu vou passar aqui por dentro dessas duas alças, desse ponto aqui que tem na lateral, para levar o fio lá para trás. E assim fica unida as duas partes, a da frente e a de trás, e os pontos eles ficam bem certinhos. Agora eu vou iniciar a botinha do Papai Noel e para começar a bota você vai fazer 11 correntinhas. Depois das 11 correntinhas, você vai começar a partir da segunda correntinha a fazer ponto baixo. Vai fazer ponto baixo sobre cada correntinha, até chegar na penúltima correntinha. Vai ficar com um total de 9 pontos baixos. Opa, fiz errado. Então, cheguei aqui na penúltima correntinha e ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Aqui nessa última correntinha, você vai colocar 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Já vai colocando a agulha aqui, escondendo esse fio inicial. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Aqui no final tem esse último ponto de base. E nele você vai fazer 4 pontos baixos também. 1, 2, 3 e 4. Coloca o marcador nesse último ponto baixo que você fez. A carreira 1 foi a de correntinhas, essa carreira 2 ficou com 25 pontos baixos. Você vai colocar a agulha no primeiro ponto baixo que você fez, não é na correntinha, tá bom? Você vai colocar no ponto baixo e vai fazer um ponto baixíssimo. Vai subir uma correntinha para poder começar a próxima carreira e no mesmo ponto de base vai fazer um ponto baixo, que é o primeiro ponto baixo da carreira. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazer um total de 9 pontos baixos. Faz 4 aumentos. 1, 2. Aliás, fiz o primeiro aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Estou no segundo aumento, já fiz um ponto baixo, faço outro, 2 aumentos. No próximo, faço outro aumento e faço o quarto aumento. Agora, segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até ficar com 8 pontos baixos. Aqui nessa lateral, você também vai fazer 4 aumentos. Fiz 1, 2 aumentos,
3 e aqui no marcador o quarto aumento. Troca o marcador e coloca no último ponto que você acabou de fazer. Essa carreira ficou com 33 pontos. Coloca a agulha no primeiro ponto baixo da carreira. Não é na correntinha que você subiu, é no ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. Sobe uma correntinha e faz um ponto baixo no primeiro ponto de base. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Precisa fazer um total de 9 pontos baixos. Fiz 5, 6, 7, 8 e 9. Cheguei aqui nos aumentos e você precisa fazer a sequência um aumento e um ponto baixo. Vai fazer isso por 4 vezes. Vai para o próximo, faz um aumento e no próximo um ponto baixo. No próximo um aumento, no próximo um ponto baixo. Já fiz 3 vezes. No próximo um aumento e no próximo um ponto baixo, 4 vezes. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até ficar com 8 pontos baixos. Fiz 5, 6, 7 e 8. Cheguei aqui na outra lateral e também faço uma sequência, um aumento e no próximo um ponto baixo. Faz isso por 4 vezes. Vai pro próximo, faz um aumento, no próximo um ponto baixo. No próximo um aumento e no próximo um ponto baixo. Fiz 3 vezes. No próximo um aumento e no próximo um ponto baixo, que aí completa as 4 vezes. Nessa carreira ficou com 41 pontos baixos. Na carreira 5, você não precisa mais fechar a peça com ponto baixíssimo, não. E nessa carreira nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, mas vai introduzir a agulha somente na alça de trás do ponto. Tem a alça da frente e tem a alça de trás. Você coloca a agulha somente na alça de trás. Então, já nesse primeiro ponto baixo da carreira, você já pode colocar a agulha no primeiro ponto, na alça de trás e fazer um ponto baixo. Vai seguir fazendo dessa forma por toda a volta, até chegar no marcador. E no final também vai ficar com 41 pontos. Sapatinho, a botinha, ele já virou essa parte aqui, para poder formar a parte de cima. E agora, na carreira 6 e 7, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e pode colocar a agulha nas 2 alças do ponto. Em cada carreira precisa ter 41 pontos. Na carreira 8, você vai fazer 9 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora você vai fazer 5 diminuições. Fiz 1, 2, 3. Tem que prestar bastante atenção, porque como o fio é preto, fica difícil de enxergar. E às vezes você pula ponto. 4 e 5. Agora segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazer um total de 22 pontos baixos, porque aí vai chegar no marcador.
E no final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. Na carreira 9, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base e no final vai ficar com 36 pontos. Na carreira 10, você vai iniciar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e agora você vai fazer 6 diminuições. Fiz uma, duas, três. Uma dica que eu dou, se você estiver trabalhando alguma peça com um fio preto, você coloca a lanterna do celular ou então alguma outra lanterna que você tiver para poder fazer a peça, porque fica muito mais fácil de enxergar os pontos. Então, fiz 6 diminuições, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar no marcador. Vai ser um total de 18 pontos baixos. E no final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. Aliás, 36 não, 30 pontos. Na carreira 11, você também vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Mas agora vai fazer 3 diminuições. Uma. Duas e 3 diminuições. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Precisa fazer um total de 9 pontos baixos. Depois de fazer os 9 pontos baixos, faz mais 3 diminuições. 1, 2 e 3. Segue fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Vai fazer um total de 3 pontos baixos, porque aí chega aqui onde está o marcador. E no final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Agora, na carreira 12, você vai fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira, vai ficar com 18 pontos. Nas carreiras 13 e 14, você faz um ponto baixo para cada ponto de base e em cada carreira precisa ter também 18 pontos. Depois de terminar a carreira 14, você corta o fio preto, porque nós vamos iniciar agora com o fio branco para poder fazer a meia. Então, eu vou começar o ponto baixo aqui, o próximo ponto baixo, mas não vou terminar. Vou pegar o fio branco e vou terminar. Vou fazer agora da carreira 1 até a carreira 3, ponto baixo sobre cada ponto de base. Vou dar 2 nós aqui nesses 2 fios. E aí, você pode esconder eles aqui por dentro da peça. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até a carreira 3. E cada carreira precisa ter 18 pontos. Na carreira 4, você vai fazer por toda a volta 2 sequências de 8 pontos baixos e um aumento. Mas você vai introduzir a agulha somente na alça da frente do ponto. Então, vou fazer aqui 8 pontos baixos. Fiz os 8 pontos baixos, agora faço um aumento. Vou repetir essa sequência mais uma vez
e no final dessa carreira vai ficar com 20 pontos. Na carreira 5, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base e pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. E no final dessa carreira também vai ficar com 20 pontos. Na carreira 6, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e no próximo faz um aumento. Faz essa sequência mais uma vez e no final vai ficar com 22 pontos. Carreira 7, você faz um ponto baixo para cada ponto de base e no final também vai ficar com 22 pontos. Na carreira 8, você vai iniciar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e no próximo você faz um aumento. Vai fazer essa sequência mais uma vez e no final vai ficar com 24 pontos. Esse arremate aqui da meia eu vou fazer diferente. Diferente é só o sentido de passar a agulha de tapeçaria. Mas eu vou no próximo ponto fazer um ponto baixíssimo. Não vou usar agulha de tapeçaria não, vou usar essa daqui mesmo. Vou pular esse próximo ponto baixo e nesse outro ponto eu vou introduzir a agulha de fora para dentro. E vou puxar esse fio aqui para fora. Aqui nós vamos formar outro ponto. Aqui está o ponto que está saindo esse fio. Tem a alça da frente, tem a alça de trás. Você vai introduzir a agulha na alça da frente. E vai puxar esse fio aqui para frente. Pronto, aqui está formado outro ponto. E esse fio aqui, eu vou fazer o nó aqui na parte de fora, porque eu vou virar essa meia. Essa parte aqui vai ficar escondida. Então, o nó eu vou fazer aqui pelo lado de fora. Agora, você esconde esse fio restante aqui por dentro de algumas alças do ponto baixo. Estou fazendo com essa agulha aqui porque eu não achei minha agulha de tapeçaria, então vai essa daqui mesmo. Passa aqui por dentro. E corta o restante. Prontinho, a meia está finalizada. E agora você vai virar essa meia desse jeito. Até chegar naquela carreira que nós fizemos o ponto na alça da frente. Porque vai ficar essas alcinhas aqui, ó, na parte de dentro. E é nessas alcinhas que nós vamos fazer a primeira carreira da perna com o fio vermelho. Para poder iniciar com o fio vermelho, eu vou dobrar a botinha desse jeito. E aqui, nessa direção aqui da parte de trás da botinha, eu vou passar a agulha para poder começar a fazer com o fio vermelho. Vou laçar, vou fazer uma correntinha. Vou vir para o próximo ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Por toda essa primeira carreira da perna, eu vou fazer ponto baixíssimo em cada ponto de base. Presta atenção para não pular nenhuma alcinha, tá bom? Nenhum ponto de base. Depois você pode dar um nó aqui por dentro da peça com esse fio inicial. Então, vai fazendo ponto baixíssimo por toda a volta. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 2,
você já vai iniciar fazendo ponto baixo nesse primeiro ponto baixíssimo que você fez. E faz o ponto baixo na alça de trás. Coloca a agulha somente na alça de trás do ponto. E nessa carreira 2, você precisa fazer 8 pontos baixos e um aumento. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No próximo ponto, você faz o aumento. Você vai fazer essa sequência mais uma vez. E no final dessa carreira, vai ficar com 20 pontos. Da carreira 3 até a carreira 14, você faz ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 20 pontos. Carreira 15, você vai iniciar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E no próximo você faz uma diminuição. Faz essa sequência mais uma vez e no final vai ficar com 18 pontos. Na carreira 16, você vai fazer por toda a volta uma sequência de um ponto baixo e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Terminei a perna e eu coloquei enchimento também aqui dentro, mas eu deixei 2 carreiras também sem colocar a fibra. E agora, para você poder fechar essa parte com essa daqui, você vai fazer do mesmo jeito que foi feito no braço. Você vai posicionar aqui no Papai Noel. Esse daqui eu já fechei. E vai verificar se a posição está correta. Essa perna aqui, se for colocar como o Papai Noel segura a cortina, ela está correta. E se for colocar também como sentado, a posição aqui que fechou as carreiras também está correta. Que vai costurar bem aqui. E para você saber como você vai costurar, se você quiser o Papai Noel sentado, você vai colocar ele em pé. Deixa eu virar um pouco a câmera aqui. Vai colocar o Papai Noel em pé assim. E vai posicionar a perna bem aqui na lateral. E ela tem que estar encostando aqui onde o Papai Noel estiver colocado, tá? No caso aqui, a minha mesa, essa perna está encostando aqui nela. E assim eu já consigo verificar que se eu costurar dessa forma vai dar certo. A outra perna você vai fazer também a mesma coisa. Essa daqui eu ainda nem fechei. Você vai dobrar aqui. Vai posicionar aqui. E vai verificar se o último ponto está no canto. Olha, não está. Esse último ponto aqui não está aqui no canto. Então, eu vou fazer mais pontos baixos. Vou fazer mais 2. 1 e 2. Deixa eu ver aqui se agora está certo. Olha, agora sim está certo. Esse último ponto está bem aqui na lateral. Então, você vai fechar, depois que você verificar isso, você vai fechar a peça igual nós fechamos no braço. Vai ser da mesma forma.